No bloco anterior, nós estávamos falando sobre a utilidade, como é que a gente usa essa tecnologia a favor da sociedade, a favor das ações e dos trabalhos também. Em relação a isso, como é que a gente organiza também um olhar mais crítico a respeito desse tema, né? Sai do entusiasmo e só do oba-oba, olha que bacana, eu tenho essa nova tecnologia acontecendo, e vai caminhando também para uma escolha, né, um pouco mais acordada da sociedade do que é necessário e fundamental, que a gente não abandone nesse processo de transformação que está acontecendo. A tecnologia, ela está chegando a galope, né? E várias dessas novas tecnologias já estão nas prateleiras e já estão sendo consumidas. Isso, no primeiro momento, gera uma ideia de comodidade para o consumidor, né? Se eu tenho um Google Home que liga uma música no Spotify ou diminui ou aumenta a temperatura, tem uma aparente comodidade disso. O que não vem atrelado necessariamente é a consciência crítica. A gente está num cenário de internet das coisas, com cada vez mais dispositivo conectado ao nosso redor, gerando dados massivos e sensíveis sobre nós mesmos, e a gente não sabe como esses dados são armazenados, tratados e monetizados. Muitas dessas informações têm valores, são absolutamente privativas, né, sensíveis mesmo. E no Brasil a gente não tem uma lei geral de proteção da privacidade. Então a gente tampouco está respaldado pelo direito. A gente tem um marco civil da internet, que é insuficiente, porque traz como um dos pilares a ideia do consentimento do usuário, baseado nos termos de uso que ninguém lê, são uma ficção jurídica, na verdade, e essas informações estão sendo alimentadas, monetizadas, e o usuário não tem uma consciência crítica sobre isso. Então, o primeiro ponto que eu diria é, para além da comodidade, ter uma visão melhor sobre esse novo mundo de dados que cerca a gente, e o valor desses dados nesse novo mundo. O outro problema diz respeito à segurança. Todo dispositivo que é conectado à internet, ele é um dispositivo vulnerável. Então a gente tem na Alemanha hoje um problema severo com bonecas para crianças conectadas à internet, que tem câmera e microfone embutido, que foram hackeadas. E os hackers tiveram acesso a tudo que estava acontecendo na casa, interagindo com as crianças. Essas bonecas foram completamente banidas. Só que esse foi um exemplo que já gerou um dano. E o que a gente ainda não soube, né, de geração de dano. Então, com relação à segurança, também tem um problema grave nesse cenário de inteligência artificial, internet das coisas. E a terceira discussão é sobre a ética, que vai nortear todo esse avanço tecnológico. E a gente não tem um debate maduro sobre a ética desse mundo da hiperconectividade, né? A gente ainda está muito vulnerável ao que está acontecendo. Com certeza. Eu queria fazer como ele tocou nos pontos, acho que são centrais, eu vou dar um passo atrás. Eu acho que um dos problemas para o Brasil é justamente o corte brutal no investimento em ciência, tecnologia e inovação que vem acontecendo nos últimos 3 anos. O Brasil vai investir em ciência e tecnologia no ano que vem, o mesmo que investiu em 2002. Portanto, nós voltamos mais de uma década e meia, né, na nossa capacidade de produção, de conhecimento, inovação, etc., tendo em vista o investimento estatal nesse setor. Então, me parece que, do ponto de vista da nossa capacidade, seja de processar a tecnologia que é produzida lá fora e, portanto, traduzi-la para a realidade brasileira, o Brasil sempre fez isso, os países periféricos sempre fizeram isso, né? Você tem engenheiros, cientistas e tudo mais que têm, dentre as suas tarefas centrais, traduzir as tecnologias para a nossa realidade. Essa tradução está em xeque hoje, e a produção autóctone de tecnologia e inovação, que o Brasil é bom em vários aspectos disso. Por exemplo, o Brasil participou do projeto Genoma Humano numa posição de ponta. Né? O Brasil participou dos vários projetos, o acelerador europeu, né? Vários projetos importantes, financiados com dinheiro público em geral, né? Porque o setor privado não investe em ciência e tecnologia, e esses cortes que estão sendo impostos pelo governo são fatais para as pretensões do Brasil acompanhar, né, a dinâmica internacional que essa nova revolução tecnológica está impondo. Uns chamam de quarta revolução industrial, tem um autor que chamou a segunda era da máquina, né, com um argumento muito persuasivo, por exemplo, do aumento exponencial de inovação nos últimos 20 ou 30 anos. E a gente vai perder esse bonde, né?
Temos aspectos aí, no caso de desafios para o executivo, que é, na verdade, garantir que haja um investimento, que a gente não perca esse bonde da história. Para o legislativo, que é também começar a trabalhar leis que ajudem e que organizem um pouco esse mundo que a gente está vendo. E em relação à sociedade, assim, tem a questão da inovação. A inovação, ela surge em muitas coisas, mas não necessariamente essas coisas vão sobreviver no tempo, né? Muitas delas vão ser superadas ou não vão conseguir ganhar escala, né? Vão ficar ainda muito na experimentação. A gente ainda tem aí muitos desafios para a sociedade, para a gente conseguir conviver harmoniosamente, sem conflito, nessa realidade, né? Com certeza. A tecnologia ela tem, como a gente começou falando aqui, benefícios e riscos. Com relação aos benefícios, eles são mais notórios, benefícios econômicos, benefícios de eficiência e comodidade para o consumidor. O que ainda não está notório são os riscos atrelados a essas novas tecnologias. Então é importante que os cidadãos percebam esses riscos também e saibam lidar com eles para se precaver, né, se assegurar melhor de que não vai ter possibilidade de hackeamento porque trocou a senha do seu roteador ou dos produtos que tem consumido, por aí vai, também com os seus dados pessoais. Então, essa consciência crítica ela tem que chegar mais forte a partir de agora. Um outro ponto que é interessante nesse cenário é de quem é responsável quando um dano é gerado por uma inteligência artificial autônoma e imprevisível. Foi citado aqui, tem hospitais hoje em que cirurgias são feitas por robôs. Com um robô cada vez mais autônomo, se ele gerar um dano, quem é o responsável por isso? Se o médico muitas vezes não vai ter previsto aquela ação. E assim como um carro autônomo, às vezes o designer do carro não previu aquela ação. Quem é o responsável? É a empresa que fabricou o sensor? É a empresa do carro em si? É a pessoa que está sentada lá dentro que deu algum comando? Ou é uma junção de todos esses elementos? E aí a gente vai ter um cenário de irresponsabilidade distribuída, porque não vai achar nenhuma relação causal entre um agente e o dano. Mas isso toca num ponto que é importante, que não é quase nunca discutido, que as sociedades vão ter que repensar os seus marcos legais de regulação dessa tecnologia. É exatamente isso. Essa coisa do automóvel autônomo é impressionante, porque já estão circulando em grandes highways nos Estados Unidos, na Alemanha, etc., automóveis sem motoristas. Com alta capacidade de resposta, tudo que está em volta, sai, para no trânsito, não bate. Não tem história de nenhum automóvel, e já são centenas circulando pelo planeta, ter se envolvido em algum acidente. Mas e se envolver? Nós ainda não temos uma regulação para isso. Teremos que construir isso, vai ser construído. O papel das assembleias legislativas vai ser central nesse aspecto. Ouvindo a ciência, ouvindo os cientistas, ouvindo a comunidade que está produzindo essa coisa. E nesse ponto, puxando a sardinha para o estado do Rio de Janeiro, a gente tem aqui uma concentração enorme, né, de universidades, centros de pesquisa e de inovação que estão muito à frente disso e que, de fato, também tem que ajudar nesse processo de trazer esses temas e cobrar posições, né, mostrar quais são esses desafios e oportunidades que estão aí por trás disso. Com certeza, e concordo totalmente, o marco regulatório ele tem que avançar para compreender melhor essas novas tecnologias e fazer regulações adequadas, né? O desafio é como regular sem minar completamente a inovação, né? E como, na verdade, ajudar a garantir direitos fundamentais e deixar a inovação correr, mas sem gerar um dano irreversível, por aí vai. Isso é um desafio enorme que exige novos marcos legais com relação ao novo conceito de privacidade, uma nova ética voltada para essa nova inteligência artificial, entre outros. Bem, a gente poderia conversar ainda muito sobre esse tema e vamos conversar em outras oportunidades, mas infelizmente o programa chegou ao fim. Obrigada, Adalberto, obrigada, Eduardo, e obrigada a você, telespectador, que acompanhou o Rio em Foco até aqui. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Você também pode enviar dúvidas e sugestões para o nosso e-mail, rioemfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.